Oportunidade de ouvir o representante dos delegados de polícia do Brasil, doutor Kleber, companheiro nosso, que trabalha conosco aqui permanentemente, e ele tem o uso da palavra. Nós saudamos, excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Obrigado. E atual presidente também da Comissão Temporária, onde agora nos encontramos em audiência pública. Gostaria de saudar também o doutor Marcos Leôncio, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, o coronel Júlio César, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, e saudar também aqueles que nos antecederam como expositores da audiência do dia de hoje, em nome do coronel Elias Miller, nosso grande amigo e companheiro também nas batalhas de Congresso Nacional em busca do aperfeiçoamento do sistema de segurança pública brasileiro. Alguns expositores, senador, que nos antecederam em audiências anteriores, chegaram a pregar uma certa desarmonia entre os órgãos responsáveis pela segurança pública no país, mas a me tomar por amostragem, porque quando eu acompanhava a apresentação do coronel Miller, pelo menos até determinado ponto, minha vontade era de chegar aqui, nessa mesa, e dizer apenas que eu me senti absolutamente contemplado com a fala dele. E, ao fazer aqui algumas anotações, eu me dei conta também de que a caneta que eu trazia no bolso foi um presente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, a tomar por essa amostragem, eu acho que nós estamos bastante harmonizados. Nós gostaríamos de dizer, em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que nós nos sentimos contemplados, em especial, pelas falas da excelentíssima senhora secretária nacional de Segurança Pública, doutora Regina Mick, e, na reunião anterior, pela fala do senhor diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, delegado Jorge Luiz Xavier, que traduzem, presidente, na sua essência, uma ideia que é importantíssima. Nós não precisamos modificar as nossas instituições. Nós precisamos, urgentemente, aperfeiçoá-las. Nós saímos de 1988 com um delineamento de um sistema de segurança pública capaz de entregar a esse país polícias efetivamente cidadãs. Mas o Estado, de 1988 a 2013, ano que se completa 25 anos de promulgação da nossa Carta, vem sucessivamente acumulando um passivo impagável para com as instituições de segurança pública desse país e o que gera um reflexo inexorável na prestação de serviço e um impacto sensível na sociedade brasileira. Existem propostas dentro desse eixo de estruturação das polícias no país, sobre as quais, em especial, se funda essa audiência, que são as PEC, propostas de emenda à Constituição, número 102 de 2011 e número 51 de 2013. E, em linhas gerais, elas trabalham com 3 ideias: municipalização da segurança pública, unificação dos órgãos policiais, polícias militares e polícias civis, e desmilitarização. Por entender, senhor presidente, que nós não devemos tratar aqui de modificar as nossas instituições, e sim de conferir-lhes a capacidade de se aperfeiçoarem, como era desejado em 1988, e é o que traduz o parágrafo 7º do artigo 144, nós gostaríamos apenas, a respeito desses 3 temas, de manifestar uma preocupação. Estão tentando, nesse país, demonizar o regime militar das nossas polícias militares. Nós não vemos um desvalor, como mostrou muito bem o coronel Miller, na questão da militarização. Pelo contrário, a disciplina e a hierarquia militares são um grande valor nesse país. E acreditar que a formação militar é direcionada a matar, talvez nos leve a crer também que 11 instituições de ensino importantíssimas nesse país, que são os 11 colégios militares que existem, estariam também formando assassinos em suas cadeiras. E nós não podemos aceitar esse tipo de ideia. Focando, principalmente agora,
nas polícias judiciárias, as quais nesse ato representamos, nós vamos apontar alguns passivos do Estado, que não são ditos aqui. Porque, como disse o colega Marcos Leôncio, querem fazer da polícia a GNI brasileira. E nós estamos acostumados, principalmente gestores da área de segurança pública, a aceitar sozinhos uma fatura que não é nossa. E essa comissão é a oportunidade também da gente dizer: afaste de mim esse cálice, porque se tem instituições que não são responsáveis pelo atual estado de coisas nesse país em relação à criminalidade e à violência, são as polícias. E eu não preciso trazer dados estatísticos aqui, não. Basta a percepção de qualquer um dos senhores e senhoras aqui presentes. Quem tem uma televisão em casa e quem vive nesse mundo sabe o que está acontecendo no país e sabe que as nossas polícias são eficientes, são verdadeiras máquinas de prender e de trabalhar a favor da ordem pública nesse país. Mas agora, nós prendemos uma vez um indivíduo, 2, 3, 4, na 10ª vez, quando ele pratica um crime que, por acaso, gera maior clamor público, desses que agride a sociedade e que nos ofende diuturnamente, aí alguém dirá, muitas vezes um acadêmico: vivemos, senhor presidente, num país que padece de uma crise insanável no setor de segurança pública. Será que vivemos uma crise de segurança pública? Ou uma crise de impunidade, uma crise das instituições, uma crise das políticas criminais adotadas nesse país nos últimos anos? E eu cito, por exemplo, senhor presidente, a Lei 11.343, de 2006, que descriminalizou o uso de drogas nesse país. Um país continental que faz fronteira com outros 8 países, e muitos deles produtores de droga. O que nós fizemos em 2006? De fato, descriminalizamos o uso de droga no país e perdemos um instrumento de política criminal, que é o caráter inibitório da lei penal, que fez com que nós perdêssemos uma geração inteira para as drogas nesse país. Eu não preciso trazer estatísticas. Todos sabem que o Brasil virou uma grande cracolândia. Perdemos mais de 1,5 milhão de pessoas para as drogas. E a questão do crack no país é um dos maiores marcos na área de segurança pública, porque ele trouxe consigo essa epidemia, que também é um problema de saúde pública, uma gama de incidentes relacionados à esfera criminal que nos agride diuturnamente. Num Estado saudável, é o Estado que diz para o cidadão como ele deve se comportar e o que lhe sucederá caso ele venha a praticar lesões a bens jurídicos, especialmente tutelados pelo Estado. Mas nós chegamos, presidente, a um estado de coisas nesse país. Alguém falou aí de uma questão esquizofrênica do Estado, mas a gente está vivendo um momento que talvez a gente não perceba, porque isso vem com o tempo e a gente está mergulhado nesse estado de coisas. Mas a criminalidade passou a doutrinar o cidadão, de forma que, desde pequenos, as nossas mães e nossos pais nos doutrinam dentro da lógica do crime e nos dizem: filho, se alguém te abordar e tentar levar alguma coisa, não reaja. É o crime que diz o que nós podemos ter, onde podemos morar, a que horas podemos sair de casa, onde podemos estacionar nosso carro, como cuidaremos das divisas do nosso lote, da nossa casa. O crime está ditando o nosso comportamento nesse país e esse é o momento, e talvez o maior valor dessa comissão, seja a oportunidade da gente dizer verdades inconvenientes. O país está gravemente enfermo, mas não do ponto de vista da segurança pública, da violência e da criminalidade, que com ela não se confundem. Existem outras raízes. A criminalidade e a violência não são problema só da polícia, é problema de todos. E nós temos uma cadeia formada de 3 elos, que são indissociáveis nesse processo. Segurança pública é a primeira. Temos também a justiça criminal e o sistema penitenciário. E não se fala absolutamente nada disso. A fatura é só nossa. E agora a gente tem a oportunidade de compartilhá-la. Ela não é só nossa. Com o delineamento que nós saímos da Constituição de 1988, as delegacias de polícia do Brasil deveriam ser a casa do cidadão, a casa da vítima, o local onde o cidadão de bem, que teve um bem jurídico tutelado pelo Estado violado, onde ele possa buscar a proteção do Estado. E depois de 25 anos da promulgação da nossa Constituição,
Na maioria dos estados, o que são nossas delegacias? São cadeias públicas. As nossas delegacias, em boa parte dos estados brasileiros, são cadeias públicas. Outro dia eu assistia à televisão e vi numa nota de rodapé, enquanto a apresentadora, senhor presidente, falava sobre outra matéria, que havia um motim de presos em delegacia de Curitiba. Isso é uma coisa que deveria nos escandalizar em 2013. Deveria soar para o cidadão de bem como se fosse o seguinte: motim de presos no Fórum de Curitiba, ou motim de presos na seccional da OAB de Campinas, ou motim de presos na Defensoria Pública de Curitiba. Isso é inaceitável. Outra coisa, senhor presidente, outro passivo seríssimo que nós temos: as polícias são órgãos essenciais ao Estado, talvez um dos mais importantes dentro das funções típicas de Estado. E até hoje, no Brasil, quando nós comemoramos 206 anos de existência da Polícia Judiciária, nós não temos uma lei orgânica, uma lei geral, que diga quais são os deveres, as obrigações e os direitos dos policiais, que delineie uma estrutura mínima dos órgãos policiais nesse país. A atividade que nós desempenhamos, ela demanda uma segurança pública maior do que aquelas desempenhadas por outros servidores públicos. Nós exercemos papel de polícia. O policial, ele trabalha, senhor presidente, numa linha muito tênue. Se ele tomba para um lado, ele prevaricou. Se ele tomba para o outro lado, ele praticou abuso de autoridade. E nós sequer sabemos quais são os nossos direitos e as nossas prerrogativas. Eu ouso, doutor Marco Leôncio, pedir licença a Vossa Excelência para citar o caso da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. A Lei 4878 de 65, que é o nosso regime jurídico, ele traz o nosso regime disciplinar. O policial civil do Distrito Federal e o policial federal, ele é investido no cargo e se aposenta conhecendo um único diploma, que é o regime disciplinar. Ele sabe o que lhe sucederá caso venha a praticar alguma falta disciplinar, mas ele não sabe quais são as prerrogativas que o amparam. Outra questão, senhor presidente, que demonstra de forma inequívoca um passivo impagável por parte do Estado em relação às suas polícias, é a questão do financiamento. No ano passado, nós recebemos aqui no Distrito Federal um colega, delegado-geral de um estado da região Nordeste, e ele veio aqui com um pires na mão, com todo respeito, só uma maneira figurativa de dizer, mas ele veio aqui com um pires na mão na Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque ele estava diante de um dilema seríssimo. Ele ia dar posse para 88 policiais civis no seu estado, entre delegados, escrivães e investigadores. E a instituição que ele dirigia não tinha um revólver. Revólver é aquela arma usada no século passado, mas ele sequer tinha um revólver para dar para um dos seus policiais. E veio aqui pedir ajuda. Sabe por quê, presidente? Porque o orçamento dele para investimento era de 12 milhões de reais aquele ano. E sofreu um pequeno contingenciamento. Contingenciaram para zero. A questão do financiamento é seríssima. E algo que nos causa espécie, que nos chama a atenção, é que quando se discute, por exemplo, saúde pública, que é top of mind, ineficiência nesse país, em má prestação de serviço. Quando se fala em saúde pública, todas as vozes se levantam em cima de uma única solução: vamos buscar fontes de financiamento. Agora, quando o tema é segurança pública, quais são as políticas, quais são as atitudes e quais são os discursos? Vamos modificar o sistema. Esse sistema está falido. Nós, da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, entendemos, presidente senador Vital do Rego, que o nosso sistema não está falido. O nosso sistema está desenhado com as estruturas mínimas na Constituição Federal, mas esse sistema não se viabilizou por omissão do Estado brasileiro, principalmente nas 3 vertentes que aqui citamos: financiamento, estruturação e instrumentalização. Por que instrumentalização? Porque nós estamos completamente desaparelhados, seja do ponto de vista normativo ou material, para dar uma resposta satisfatória à sociedade ao fenômeno criminal no Brasil.
Até meados desse ano, um dos mais importantes atores do sistema de persecução criminal, que é o delegado de polícia, ele não tinha nenhuma ferramenta legal que permitisse uma melhor prestação de serviço à sociedade. Ele sequer poderia requisitar dados. Eu posso citar um exemplo aqui, que é algo também dentro do que a gente dizia, esquizofrênico no Estado brasileiro. Em ocorrências que envolvem desaparecimento de pessoas ou restrição de liberdade das pessoas, nós não temos acesso a dados estáticos de telefonia que indiquem a localização da vítima. Nós temos que representar judicialmente. Se nós tivermos um delegado diligente, um juiz diligente, um membro do Ministério Público diligente e contarmos com a boa vontade de uma operadora, com muita sorte, com 4 ou 5 dias nós saberemos a localização daquela vítima. Então, para encerrar, senhor presidente, nós gostaríamos de externar aqui a nossa satisfação em poder participar dos debates dessa comissão e dizer que esse momento, acima de tudo, é importante para que a gente possa colocar alguns pingos nos is e mostrar para a sociedade e alertar, com todo respeito a essa casa, a importância da gente respeitar a inteligência do Constituinte, cuidando dessas questões estruturantes para os órgãos de segurança pública nesse país, em especial, cuidando do financiamento, estruturação, instrumentalização. E nós fazemos um apelo, senhor presidente, para que se busque, dentro dessa comissão, olhar com carinho para o parágrafo 7º do artigo 144, que é ele que, na nossa ótica, será a solução para a maioria dos problemas que vêm sendo apontados nessa comissão. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Kleber Luiz da Silva Júnior por mais uma exposição digna do nosso elogio, dos nossos parabéns. 2 providências para que os senhores tenham a dimensão do que foi a importância para esta presidência e para a comissão da presença de todos aqui. Eu determino que a Secretaria providencie em vídeo e também de forma documental a remessa para todos os membros da Comissão de Segurança Pública desta audiência. E determino também a feitura de um ofício à Secretaria, à Coordenação de Comunicação Social do Senado Federal, já que essa nossa reunião está sendo gravada para posterior apresentação na TV Senado, e hoje vou tratar com o diretor de comunicação do Senado Federal para que a reapresentação ou a apresentação dessa reunião para o país inteiro através da TV Senado seja feita em horário nobre, com reedições específicas para que a sociedade conheça um pouco mais do extraordinário trabalho que os senhores desempenham. Agradecendo a todos, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus.